Agora, uma coisa que também eu acho bem interessante é que os 7 primeiros capítulos de Levítico têm a ver com os 5 rituais ali, que se tem Uhum. cada um tem a sua peculiaridade, aquele primeiro ritual de você queimar tudo, tudo dá para Deus. Você tem os outros rituais, 3 desses 5 rituais são expiatórios, né? E os outros 2 são, geralmente é um ritual de paz, o outro é de gratidão. Mas é uma coisa que eu achei interessante, você falando, que veio na minha mente. Levítico começa dizendo: ó, se você quer que Deus habite no meio da criação, ou no meio do povo, e lógico que você está colocando como uma grande visão holística que é de toda a criação, se começa pedindo perdão. E eu estou aqui pensando, em Gênesis e Êxodo, você não tem um pedido de perdão, né? Você começou falando de Adão e Eva, mas você tem Caim não pede perdão. Você tem toda você não vê um perdão, pelo menos do ponto de vista, que é interessante que o livro que começa falando, Moisés, você não entra aqui. Vocês precisam primeiro aprender a pedir perdão. Existe reconciliação, mas não é de qualquer. Então é muito interessante isso. Você vê isso mesmo, que é essa importância do pedido de perdão para voltar à presença, o centro do Éden, a presença de Deus? É a ideia de reconciliação. É curioso, porque a gente observa a reconciliação no livro de Gênesis, por exemplo, entre pessoas. A gente não tem esse restabelecimento entre um personagem específico e Deus, mas a gente tem entre pessoas. Então, você vai ter a cena climática de Esaú e Jacó, né? Do encontro de Jacó com Esaú, que Gênesis tem dessas, as histórias são maravilhosas mesmo em Gênesis, né? Então você tem esse encontro entre Esaú e Jacó, que é um encontro de arrancar lágrimas, e você tem o encontro de José com os irmãos dele, né? Que também é um encontro no qual a reconciliação acontece e o perdão tá lá. Agora, olha só que coisa curiosa. José é essa personagem ambígua, ao mesmo passo que ele define algumas estruturas que depois serão usadas para a escravidão, ele também é um sujeito extremamente dedicado no caminho de Deus e com uma moral religiosa que a gente observava em Abraão e depois de Abraão não mais. José recupera isso. Então, quando a mulher de Potifar seduz José, ele fala uma frase fascinante que vai nos ajudar a entender essa história da reconciliação. Quando a mulher de Potifar seduz José, ele fala: eu não posso pecar contra o meu senhor, Potifar, nem contra o meu Deus. Então, você percebe que ali, já no livro de Gênesis, sem que houvesse a lei escrita ainda, né? José não tinha lei escrita, ele já tinha a percepção de que se ele cometesse um ato imoral, esse pecado não seria apenas contra a pessoa que ele está prejudicando, mas também contra o Deus do seu pai, do seu avô, do seu bisavô, né? E ali você tem uma percepção, um prelúdio do que vai acontecer em Levítico. Porque Levítico ele vai fazer esse casamento muito íntimo entre ritual, encenação do mundo, de como as coisas acontecem, de como Deus se coloca em harmonia com o mundo, como um Deus íntegro, inteiro, se coloca em harmonia com um mundo que foi corrompido e que, portanto, são coisas distintas e separadas. E isso é costurado em Levítico com o código de santidade, com a ideia de comportamento, moralidade, etc. É em Levítico que a gente vai ver esse casamento acontecer. Então, num pedaço de Levítico, você vai ter a encenação do mundo e como esse mundo se coloca em sintonia com Deus. E junto disso, você tem a implicação necessária e um casamento necessário com comportamento, moralidade, pecado e aquilo que a gente faz no dia a dia. Em Levítico, esse prenúncio que acontece ali na cabeça de José, na casa de Potifar, em Levítico isso ganha corpo.
E essa ideia que, veja, de novo, é a teologia de Levítico invadindo o Novo Testamento, invadindo o resto do Antigo Testamento. É Levítico como essa centralidade de organização do texto bíblico como um todo. A ideia que a gente vê na teologia joanina o tempo todo, de que a relação vertical e a relação horizontal, elas são interligadas de um jeito que não podem ser separadas. Não existe esse negócio de você dizer que ama o próximo se você não ama a Deus, ou dizer que você ama a Deus sem amar o próximo. São dois catetos que não separam, é uma hipotenusa, se você quiser. Mas esse negócio do vertical e do horizontal didaticamente funciona para a gente ter assim uma visualização de como é, mas de verdade não existe. Aquilo que você faz em relação ao seu próximo é aquilo que você faz em relação a Deus. Foi a mulher que você me deu, acabou. Se eu estou agredindo a minha mulher com palavras ou com as mãos, eu estou agredindo Deus. Se eu agrido Deus, eu estou agredindo toda a criação, né? Então, essa separação, para a gente aprender, didática, ela funciona, mas o que vai ser costurado muito bem em Levítico existe uma relação forte entre a percepção, a cosmovisão, o jeito como o sacerdote enxerga o mundo, o jeito como o levita enxerga o mundo, o jeito como isso é encenado dentro do templo e a maneira como a gente age, as coisas que a gente faz. Aquilo que a gente enxerga a respeito do mundo é aquilo que vai permear as nossas atitudes, o jeito que a gente se relaciona com esse mundo na realidade. Então, sempre na cabeça de Levítico vai existir uma relação direta entre ritual e comportamento. Ou, se você quiser, entre literatura sacerdotal e código de santidade. É interessante você estar falando isso, me veio várias coisas na cabeça. Várias vezes a gente entra em algumas discussões que o livro de Levítico já resolveu faz tempo. Então tem gente que fala, nunca fiz nada contra Deus, o máximo que eu fiz é alguma coisa contra o meu irmão. Fez E contra Deus. hã? O Fez livro de contra Levítico Deus. está dizendo, não. É interessante, Fontana, tem uma parte lá de Levítico que fala o seguinte, se você pegou um jumento do seu vizinho e sem querer, ao usá-lo emprestado, você matou ele. Foi um crime lá que você fez sem culpa. Você vai ter que restituir o jumentinho do seu vizinho e aí você vai ter que vir até o templo, oferecer um sacrifício. E aí é interessante que a gente vai lá, vai ver o sacrifício, já chega assim. Aí ele fala o seguinte: o sacerdote vai pegar o sangue desse sacrifício e jogar na parede do tabernáculo, na parte de dentro. E é interessante que uma vez por ano, depois ele vai dar regra, uma vez por ano o sacerdote tem que lavar essas paredes e vai fazer aquela lavagem geral, quase fosse aquela limpeza. Mas é interessante que tem vários biblistas que falam que esse ato de que você pecou contra o seu próximo, pegar e você tem que pagar o preço dele de volta, restituir, fazer um sacrifício porque você pecou contra Deus e depois o templo recebe sangue, é quase que fosse uma vandalização do cosmo. E que um dia você vai ter que, na expiação do ano, você vai ter que lavar aquilo, né? Dizendo, É por olha, aí. o seu pecado, não só você tem que contra o próximo, mas sempre contra Deus, e é sempre algo que está destruindo a criação. É quase assim, está manchando a criação. Ele precisa de um sangue que vai lavar toda a criação de forma definitiva, uma vez por ano. E é lógico que não Agora, tem como ler aquilo e não pensar num paralelo do sangue de Jesus, né? E aí, gostou desse vídeo? Ele é apenas um corte de um longo bate-papo sobre interpretação bíblica. A nossa missão é fazer você entender a palavra de Deus com autoridade. Se você quer assistir esse vídeo completo, o assunto todo, clica num card que já deve ter aparecido aqui em cima. A gente se vê lá. Tchau!